quero convidar aqui o evangelista irmão Eberson. Hoje é um culto liderado pelos jovens, os irmãos já viram os meninos ali atuando, né, com pinta de futuro pastor, está todo mundo ali, né, graças a Deus. E o Eberson é também um jovem, né, no ministério, aspirante ao pastorado, e é o presidente do nosso COMEP, é um congresso a nível nacional, e ele, talvez os irmãos vejam ele recente agora, ausente aí, porque viaja muito, prega muito, e o congresso acontece agora no final do mês de fevereiro, que é o carnaval, o período de carnaval. Então esse menino também, Deus tem levantado ele, um pregador, já tem escrito, trouxe seu livro hoje? Então você depois pode apresentar esse trabalho, ok? Estenda suas mãos para cá e diga assim: Deus, eis aqui o teu servo, usa-o nesta noite como instrumento afinado para dar glórias ao teu nome. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. É um prazer enorme estar aqui com essa oportunidade em nossa igreja, né? Sempre muito gratificante poder falar aos irmãos. Já que o pastor falou do livro, é o seguinte, hoje tem promoção. Você comprando o CD do Gessé, você vai pagar só R$10 no livro, tá? O livro é 15, comprando o CD do Gessé fica 10, entendeu? Aqui é brother até na hora de vender, gente. Abra comigo no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 8. Livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Hoje eu estou muito feliz, né, por estar junto com meu querido amigo e irmão Gessé, ele lançando esse CD. No primeiro culto de jovens, no domingo do ano passado, a gente lançou o livro Decisões, né? E no primeiro culto de jovens do ano de 2017, nós estamos lançando o CD do Gessé. O que a gente vai lançar em 2018, hein? Já pensaram nisso? Pense, ore, planeje, entregue nas mãos do Senhor, que Ele é fiel. Eu tenho certeza que Deus tem muito ainda para fazer através dos jovens dessa igreja, amém? Também estou muito feliz que hoje minha mãe e meu padrasto estão aqui à esquerda, e também o nosso vice-líder do COMEP e a sua esposa, Eliabe e Rafaela, estão ali atrás. Dá um tchauzinho aí, Eliabe, tá? Companheiros de sempre, tá? Estou muito feliz com a presença de todos vocês aqui. Queridos, livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, é o tema do nosso COMEP, não poderia ser diferente, tá? A gente já vai fazer uma prévia aqui hoje, amém? Então, diz assim a palavra do Senhor, no versículo 8. No entanto, recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vamos repetir todos juntos, amém? Vamos lá, 1, 2, 3. No entanto, recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém. Os irmãos podem sentar, amém? Aleluia. Queridos, como eu disse, o tema do nosso congresso de jovens, o tema do nosso COMEP de 2017 é Minha Missão. E hoje nós gostaríamos de fazer talvez uma pequena introdução, uma simples introdução, para aquilo que nós vamos refletir durante os 5 dias de congresso. Se você está acompanhando o calendário aí, sabe que faltam apenas 12 dias, ou seja, daqui a menos de 2 semanas nós estaremos ali na Igreja Matriz realizando esse congresso, para a honra e glória do Senhor Jesus. E hoje eu gostaria de dar ênfase, principalmente à primeira parte desse versículo, que é uma parte muito importante e que é onde tudo começa. Mas recebereis poder, quando descer sobre vós o Espírito Santo. Os estudiosos sabem que a palavra poder aí é a palavra dunamis, ou dinamis, né? Que originou dinamite. E o Espírito Santo veio para dinamizar, estimular, incentivar o cumprimento da missão que Jesus nos deu. E é muito importante entender como é que vai funcionar essa parte do e recebereis poder. E há algumas questões que eu gostaria de refletir com os irmãos nessa noite. E a primeira questão é, como receberemos esse poder?
Se nós abrirmos as nossas Bíblias lá na carta aos Gálatas, no capítulo 3, o apóstolo Paulo responde essa questão com uma pergunta. Ele diz: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito Santo, ou pela fé naquele que ouviram? Então nós podemos perceber aí que o apóstolo Paulo está dando a ênfase que nós recebemos o Espírito Santo é pela fé. Ele faz questão de dizer que é pela fé. E ele diz assim, porque os que são da fé são filhos de Abraão. É por isso que a gente fala que Abraão é o pai na fé. E então, pela promessa que foi feita a Abraão e estendida a nós gentios, a nós que não somos judeus, por meio de Jesus Cristo, nós também somos alcançados. Nós também podemos receber o Espírito Santo pela fé. E no versículo 17, ele diz assim, então, meus queridos, para ficar bem claro, eu quero dizer para vocês que a lei que veio 430 anos depois, não anula a aliança estabelecida previamente por Deus, de modo que venha invalidar a promessa. Ou seja, os cristãos de Gálatas, muitos pensavam que se alguém tinha o Espírito Santo é porque ele merecia, sabe? Mas não é assim que as coisas acontecem. É pela fé, é pela graça. E ultimamente nós temos vivido a época da meritocracia. Desde criança nós aprendemos que nós temos que fazer por merecer. Eu tenho que merecer boas notas, eu tenho que merecer não apanhar ou não ficar de castigo, eu tenho que merecer passar de ano, né? Na escola, na faculdade. Eu tenho que merecer passar no vestibular, eu tenho que merecer o emprego, eu tenho que merecer o meu salário, e eu tenho que merecer muito a aposentadoria, né? Que está difícil. Está difícil. E às vezes entender que algumas coisas são pela graça, são pela fé, é um pouco difícil, porque a gente não aprendeu assim. Mas de fato, o que a palavra de Deus nos ensina é que nós recebemos o Espírito Santo. Não é porque nós passamos semanas orando, não é porque nós lemos a Bíblia de capa a capa 500 mil vezes. Nós recebemos, sim, é pela fé. É claro que se eu tenho fé, eu vou ler a Bíblia. Se eu tenho fé, eu vou orar. Mas o Espírito Santo é derramado sobre as nossas vidas pela fé. Somente por isso. Aí eu pergunto, você já recebeu o Espírito Santo de Deus? Você crê em Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida? Então o Espírito Santo já foi derramado sobre a sua vida, amém? Então, como? Pela fé. E a próxima questão sobre o derramamento do Espírito Santo que nós precisamos refletir é sobre a importância disso. Sobre o quão importante é ter o Espírito Santo de Deus. E tem muita gente que pensa, né, que o Espírito Santo começou a atuar no Novo Testamento. Não é isso que a Bíblia nos fala. Ontem, o pastor Gleidson esteve, hoje, de madrugada, o pastor Gleidson esteve pregando a nossa vigília do Comep, e ele falou que no Gênesis 1, no versículo 1, a palavra Deus é Elohim, que significa Deus Trindade, ou seja, é no plural ali. E se a Trindade estava ali no Gênesis 1, o Espírito Santo também estava ali, não é verdade? E no versículo 2, para não deixar nenhuma dúvida, está escrito que o Espírito pairava sobre a face das águas. Então o Espírito Santo aparece muito antes do livro de Atos. Nós podemos perceber a presença do Espírito Santo ao longo de toda a Bíblia. A diferença é que no Antigo Testamento, como nós aprendemos aqui no nosso curso de teologia aqui da igreja, nós aprendemos que no Antigo Testamento, o derramamento do Espírito Santo era sobre pessoas especiais ou em casos especiais. Você vê quando Davi é ungido rei, a palavra de Deus fala que o Espírito Santo encheu Davi. Se você vai olhar a história de José no Egito, você vai ver que ele é conhecido como o homem que tem o Espírito Divino. E no livro de Êxodo também fala de um cara chamado Bezalel. Você já ouviu falar? Bezalel era um artesão que também foi capacitado pelo Espírito Santo para cumprir a sua tarefa.
E muita gente pensando que Deus só usa quem está com o microfone. Não. O que nós podemos perceber ao longo desses exemplos é que o Espírito Santo era derramado na vida de todos aqueles que tinham uma missão. Olha, o Espírito Santo era derramado sobre a vida de todos aqueles que tinham uma missão. Aleluia! Glória a Deus! E se nós continuamos ali no Pentateuco, chegamos no livro de Números, nós temos um relato muito interessante de quando Moisés questiona a Deus porque está difícil governar toda aquela multidão. Ele está precisando de ajuda. E então Deus fala assim: Moisés, reúne 70 líderes aí e leva para a tenda, que o Espírito que está sobre você também estará sobre a vida deles. Então Moisés convoca os 70, só que vão 68 para a tenda. 2 ficam do lado de fora. Mas se Deus cumpriu, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ou o Espírito que estava sobre Moisés, foi derramado sobre a vida daqueles 70 homens. E então eles começaram a profetizar. Eles se encheram do Espírito de uma forma que Eldade e Medade, que foram os 2 que ficaram de fora, os 2 que ficaram no acampamento, começaram a profetizar lá no meio do acampamento mesmo. E o povo olhou aquilo lá e falou: que é isso? Quem profetiza para nós é Moisés, rapaz. O que esses caras estão profetizando aí? E o Josué, o rapaz solícito, braço direito de Moisés, falou assim: Moisés, está errado. Eldade e Medade estão profetizando, proíbe eles. Aí o Moisés, o líder experiente, olha para Josué: Josué, quem pudera, se todos vocês profetizassem. Quem pudera, se todos fossem cheios do Espírito de Deus. Esse era o sonho de Moisés. Parece familiar? O sonho de Moisés era que o Espírito Santo fosse derramado sobre a vida de todos que creem em Deus. E então, 600 anos depois, relatado lá no livro do profeta Joel, no capítulo 2, no versículo 28, nós temos a profecia que diz, na parte A do versículo: e depois disso, eu derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Aleluia! Glória a Deus! A promessa foi feita a Abraão. Moisés sonhou. E agora Joel está profetizando. E nós sabemos que o texto que nós acabamos de ler, o capítulo número 1 de Atos, no versículo 8, Jesus Cristo está confirmando a profecia de Joel, que foi feita há 800 anos antes dele. Então Jesus está falando: e vai descer sobre vocês o Espírito Santo. Aleluia. E no capítulo 2 de Atos, no versículo 4, está escrito que tinha uma reunião ali, que o pessoal estava orando, estava buscando, e então no versículo 4 está escrito que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Promessa a Abraão, sonho de Moisés, profecia de Joel, confirmação de Jesus, e agora acontece aqui, no capítulo 2, no versículo 4. E para comprovar que é exatamente o cumprimento da profecia, nos versículos 16 e 17, Pedro se levanta e diz: e acontece hoje aquilo que Joel profetizou: o Espírito Santo é derramado sobre nós. O Espírito Santo é derramado sobre vocês. E essa promessa, e esse cumprimento se estende até os dias de hoje. Hoje nós vivemos os tempos onde o Espírito Santo é derramado sobre a vida de todos aqueles que creem em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Aleluia.
Nós somos casa de Deus. Nós somos santuário do Espírito Santo. É isso que está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 19. Diz: acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Nós somos propriedade do Espírito Santo. Nós temos que entender que esse corpo aqui já tem dono e não sou eu. É do Senhor. Esse corpo é para adoração e glorificação do Senhor Jesus. Muito interessante que o nosso irmão David, ele deu uma saudação falando sobre sede de Deus. E Jesus, na festa dos tabernáculos, uma vez, registrada lá em João, no capítulo 7, no versículo 37 e 38, ele diz o seguinte: que se alguém tem sede, vem em mim e beba. E o que é que vai acontecer? Do seu interior fluirão rios de águas vivas. E no versículo 39, o apóstolo João confirma que Jesus estava se referindo ao Espírito Santo. Então Jesus está dizendo: creia em mim e vocês terão um rio dentro de vocês. Creiam em mim e vocês não terão mais sede. Mas é importante reforçar que nós cremos em Jesus e nós não vamos ter sede desde que nós pratiquemos o Evangelho, desde que nós recorramos à fonte. Porque se eu tenho água pura em casa, quer dizer que eu nunca vou ter sede? Sim e não. Quer dizer que se eu beber, eu não vou ter sede. O problema é que nós temos o Espírito Santo dentro de nós e só queremos beber no fim de semana. Nós só queremos recorrer da fonte quando nós estamos morrendo. Nós só queremos recorrer da fonte em último caso. Mas como é que eu recorro à fonte, Eberson? Quando eu leio a palavra de Deus, eu estou bebendo da fonte. Quando eu dobro os meus joelhos em oração, eu estou bebendo da fonte. Quando eu venho para a casa do Senhor, eu estou bebendo da fonte. Então vamos fazer isso todo dia, irmãos. Nós precisamos saciar a sede todos os dias. Porque senão nós não teremos força. Senão nós não vamos conseguir cumprir a missão. Então nós precisamos recorrer da fonte todos os dias. Conforme está escrito lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 18, não embriagueis com vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo. E eu encho do Espírito Santo bebendo da fonte que habita dentro de mim. Aleluia. Então vamos beber da fonte, meu querido. Vamos beber da fonte. Tem uma ilustração muito famosa que diz que 3 jovens certa vez chegaram ao pastor e disseram assim: pastor, como é que é esse negócio de ser cheio do Espírito Santo? Eu não entendo muito bem, me explica. Como é que é ser cheio do Espírito Santo? O pastor falou assim: ó, toma essa peneira, desce lá no rio, e na hora que a peneira estiver cheia, vocês vão entender. Então os 3 jovens desceram para o rio, e estão lá com a peneira. Não tem jeito. Enche a peneira na água, e na hora que tira da água, esvazia. Enche a peneira, na hora que tira, esvazia de novo. Então, 2 dos jovens mais incrédulos, sabe, falam assim: aquele pastor está de sacanagem com nós. Ele acha que a gente é bobo, não é possível. Vamos embora. Mas um dos jovens falou assim: não, eu não vou embora, eu vou entender esse negócio hoje. Eu vou ficar aqui. E então o jovem continua. Caluta, enche a peneira, esvazia a peneira. Enche a peneira, esvazia a peneira. E então o pastor chega no fim da tarde e vê aquele jovem e fala assim: e aí, meu filho? Entendeu? Ele: pastor, quando a peneira está dentro da água, ela está cheia. Mas na hora que eu tiro, esvazia tudo. Eis a sua resposta, meu jovem. Você só vai ser cheio do Espírito Santo quando você estiver mergulhado nele. Nós precisamos viver mergulhado no Espírito Santo de Deus.
Nós precisamos navegar em águas profundas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Meus queridos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Mas nós não podemos ter informação pela metade, né? E aí que entra a segunda parte do versículo. Para quê? Para que eu vou ser cheio do Espírito Santo? Para que eu preciso ser cheio do poder de Deus? O personagem Peter Parker tem uma tia, né, que fala assim, que grandes poderes, grandes responsabilidades. Se nós temos grandes poderes, se nós temos o poder de Deus nas nossas vidas, nós temos uma tremenda responsabilidade. Vocês concordam comigo? E essa responsabilidade é a parte B do versículo. E serão minhas testemunhas. Essa é a nossa missão. Ser testemunha de Jesus. Essa é a nossa missão. Conhecida também como a grande comissão. Foi isso que Jesus disse, ide. E Jesus não disse isso só para os discípulos, não. Ele disse para todos aqueles que creem nele. Ide. Essa é a missão. Os 4 evangelhos relatam o ide. E é bom reforçar que aqui no versículo 8 não está delimitado. Fala assim, ó, ide, sejam minhas testemunhas aí em Jerusalém. Não está falando, ide, sejam minhas testemunhas entre os familiares de vocês. Jesus, ide, e sejam as minhas testemunhas em Jerusalém, quer dizer, na sua cidade. Na Judeia, quer dizer, no seu estado. Em Samaria, quer dizer, em outros estados. E até os confins da terra, que quer dizer que onde eu colocar a planta dos meus pés, eu tenho que ser testemunha do Senhor Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Só que às vezes Jesus, quando fala no geral, sabe? É aquele negocinho, ó. Alguém podia ir lá. Esse alguém pode ser qualquer um, menos eu, não é assim? Então quando Jesus fala assim, ide. Não, isso aí é para o pastor, não é para mim não. Ide, não, isso aí é para os líderes. Queridos, o ide é para todos. A palavra de Deus fala que quando Moisés foi chamado, ele disse assim, Senhor, não, Senhor, eu nunca tive facilidade para falar. Nem no passado, nem agora que o Senhor falou comigo. Olha Moisés, retrucando Deus. Alguns teólogos sugerem que Moisés estava falando assim, Senhor, eu não consigo ser político ou diplomático o suficiente para lidar com a questão de gente. Outros teólogos sugerem que Moisés era gago, mas isso aqui não vem ao caso. O que vem ao caso, o que vem ao caso era que Moisés estava colocando uma limitação no chamado de Deus na sua vida. Moisés estava colocando um obstáculo para não cumprir a sua missão. E quantas vezes nós temos feito isso? Senhor, eu não tenho tempo. Senhor, eu não sei falar em público. Senhor, eu não tenho condição de sustentar nem a minha família. Como é que eu vou parar de trabalhar para me cumprir a missão? Quantas vezes nós temos sido como Moisés? Temos colocado obstáculos no chamado de Deus nas nossas vidas. Gideão, quando foi chamado por Deus, ele disse, Senhor, como é que eu vou libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Em outras palavras, Gideão estava falando assim, Senhor, a minha família não tem moral nenhuma aqui. A minha família não tem relevância nenhuma aqui nessa igreja, aqui nessa cidade, e eu, tadinho de mim. Os meus pais, os meus tios, os meus avós, são todo mundo obreiro, pastor, missionário. E eu não sou nem o auxiliar do substituto do carimbador. Meus queridos, se quem chamou foi Jesus, nós temos autoridade para cumprir a missão que Ele nos propôs.
Vamos parar de desculpas. Se ordem fosse para ser questionado, não era ordem. Tem gente que gosta de ficar falando do tal do Jonas, né? Ô Jonas covarde, né? Não quis ir lá pregar para o povo de Nínive. Outros falam assim, não, esse Jonas era indecente mesmo, né? Ele achava que o povo de Nínive não merecia, mas gostam de ficar apontando para o tal do Jonas. Mas às vezes é bom a gente se colocar no lugar, sabe? Imagina se hoje Deus fala assim, meu filho, compra passagem para a Síria e vai lá pregar para o Estado Islâmico, amém? Eita, ficou difícil, né? Ficou difícil. Mas, meus queridos, eu gosto muito de ouvir e falar das histórias dos chamados, os grandes homens da Bíblia. Eu gosto de falar de quando Deus chamou Moisés, de quando Deus chamou Gideão, de quando Deus chamou Paulo. Mas quando o assunto é chamado, quem mais me enche os olhos são aqueles que entenderam no geral, sabe? São aqueles que não precisou ter um particular com Deus, sabe? Vocês veem por acaso algum lugar na Bíblia falando que Deus falou assim, Daniel, estou te mandando lá para a Babilônia, e é o seguinte, vai na fé que eu vou te usar lá. Talvez Deus falou com Daniel. Você vê algum relato disso? Não. Você já ouviu falar que Deus se encontrou com Paulo? Mas você já ouviu falar que Deus se encontrou com Timóteo? Não. Mas Timóteo também cumpriu sua missão, não cumpriu? Você ouviu falar que Deus chegou e falou assim, Estevão, tem uma missão especial para você. Você vai ser o 01. 01, Senhor, o 01 a morrer por mim. Vocês veem algum lugar registrado na Bíblia? Não. E por que será que a gente fica esperando o céu se abrir e falar assim, meu filho, vai. André, Tiago, João, vai. Deus já nos chamou no geral, gente. Deus já nos chamou aqui em Atos 1:8. Deus já nos chamou em Mateus 28:19. Deus já nos chamou em Marcos 16:15. E Deus já nos chamou em João 20:21. Então vamos cumprir a missão, amém? Vamos agir. Vamos cumprir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas para isso, nós precisamos de recursos, não é verdade? E qual é o recurso que nós teremos para nós cumprir a missão? O poder do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Direto, a gente vem conversar com algum jovem, com algum ministro. Fala assim, eu não estou fazendo nada na igreja não, porque não tem espaço para mim, sabe? Ninguém quer investir em mim. Ninguém. O pastor não olha para mim, o meu líder jovem nem se fala. Ninguém quer investir em mim. Eu falo assim, sério? Conte-me mais sobre isso. Queridos, o maior investimento foi o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E depois disso nós temos o investimento do Espírito Santo que nos capacita para o cumprimento da obra de Deus. É o Espírito Santo que distribui dons para a edificação da igreja. Então tem gente que fica pensando assim, que o anjo Gabriel vai um dia bater na porta e fala assim, oi, estou aqui. Queria dizer para você que esse cartão, está vendo esse cartão aqui? Esse cartão de crédito especial vai pagar todas as suas contas daqui para frente. Então você não precisa mais trabalhar. Porque esse cartão vai resolver o seu problema. Então agora preocupa só em pregar a palavra, amém? Queridos, a chance disso acontecer é um pouco não, é extremamente nula. Ou tem gente que fica pensando o seguinte, que um dia vai abrir a porta da despensa e falar assim, opa, já tenho comida para mim e para minha família para o resto da vida. Então agora eu não vou mais preocupar com isso. Agora eu posso ir cumprir a missão. Não vai ser assim. Infelizmente não vai ser assim. Jesus não prometeu conta bancária gorda. Jesus não prometeu nos livrar das enfermidades. Jesus não nos prometeu que nós não teríamos problemas, que nós não teríamos aflições. Muito pelo contrário, ele disse, no mundo vocês vão ter aflições. No mundo vocês vão sofrer. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo.
O que Jesus prometeu e que Ele cumpre é que Ele estará comigo e com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus vai estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. E como é que Jesus vai estar comigo e com você? Através do Espírito Santo, que é também o nosso Consolador. Aleluia. Enche-nos do Teu Espírito, Senhor. Capacita-nos para o cumprimento da missão, Senhor. Venha nos despertar nessa noite, Senhor. Abra os nossos olhos para aquilo que nós temos sido omissos, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Queridos, o ministério é algo de Deus, para Deus, e que o próprio Deus capacita, você entendeu? O ministério foi Deus quem deu, não foi? Foi Deus que nos chamou. E Deus anda conosco, não é verdade? Olha que bênção. E Deus também nos capacita, olha que bênção. Então talvez a pergunta agora seja, o que nós estamos esperando? O que nós estamos esperando para cumprir a missão? Eu tenho certeza que o Senhor colocou essa mensagem no meu coração para falar com você nessa noite. Eu amo falar de chamado, de ministério, porque desde a minha adolescência Deus tem falado comigo, sabe? Quando eu tinha 11 anos de idade, né, era criança, dizem que eu preguei pela primeira vez. Eu não lembro, eu não consigo fazer uma avaliação, sabe? Mas muito antes disso, os meus pais falaram assim, esse menino vai ser pregador. Esse menino vai ser pastor. E eu louvo a Deus pela vida dos meus pais. E hoje eu e a Sara gostamos de fazer isso também. Fala assim, a Rebeca vai servir ao Senhor. A Rebeca vai louvar, a Rebeca vai ministrar. Por isso que vocês verem toda feliz aí na hora do louvor. E eu falo assim, isso aí, minha filha. Fica perto do tio Gessé, do tio Tiago, da tia Jéssica. Porque com o papai você não vai aprender a cantar, não. Mas o fato é que, como eu estava contando, eu comecei a pregar com 11 anos de idade. E com meus 15 anos de idade, eu dei aquela dispersada, sabe? Aquela dispersada de adolescente que quer esfriar. Senta no último banco, na hora da palavra, vai lá para fora tomar água e não volta mais, sabe? Aquele negócio. Mas o bom é que filho de crente, quando desvia, é assim, sabe? Ele ainda vai na igreja, ele ainda fica ali nas redondezas, né? Comigo foi assim. E mesmo eu frio na igreja, eu lembro que eu ia nos congressos, eu ia nos acampamentos, mas parece que não estava tendo tanta graça. E eu lembro que um dia, eu e um amigo foi buscar a chave na igreja da mãe dele, que era de outra igreja. E quando a gente chegou lá, a mãe dele era missionária, sabe? A mãe dele falou assim, vem cá, tem um pastor aí hoje que vai orar por vocês. O menino está frio na igreja, vocês imaginam como é que foi, né? Não, eu tenho que ir embora logo. Deixa disso, não, vamos lá rapidinho. Então, quando aquele pastor foi orar por mim, ele disse, meu filho, peraí, você vai ser um pregador. Meu filho, Deus vai te usar. Você não acha que está na hora de você rever as suas amizades? Você não acha que está na hora de você rever o que você está fazendo? E aquilo foi um despertar de Deus na minha vida. Então eu entendi que eu tinha um chamado. Mas eu não sabia qual era o meu chamado. Falei, e aí, o que eu vou fazer? Vai ser pregador. Desde criança os seus pais estão falando isso, mas eu não tinha essa convicção. E então eu comecei a me disponibilizar para tudo. Vai ter um mutirão para limpar a igreja. Amém, estamos lá. Estamos precisando do sonoplasta. Eu sei alguma coisa de som? Não. Eu tinha alguma experiência na vida? Não. Mas eu me ofereci para cuidar do tal do som lá. Tenho certeza que os irmãos do louvor não têm boas coisas para contar, não. Mas eu me esforcei naquele período. E eu lembro que um dia, num congresso, eu estava ali cuidando daquele som. E o pastor pregou sobre o Espírito Santo de Deus. Pregou dizendo que Deus queria usar pessoas. E eu lembro que no fim da pregação, eu estava me derramando de tanto chorar em cima daquela mesa de som. E então ele fez um apelo, todo mundo pôde ir lá na frente. Eu não podia, por quê? Porque eu estava cuidando do som. E então, em um determinado momento, ele disse,
O sonoplasta, por favor, vem aqui na frente. Aí quando eu cheguei lá, mais uma vez Deus confirmou o chamado de Deus na minha vida. E meus queridos, se eu for contar de lá para cá, quantas vezes Deus já falou comigo que tem um chamado na minha vida. Quantas vezes Deus já falou que quer me usar. Eu vou ficar aqui o resto da noite. Mas o resumo da ópera é que quanto mais Deus tem falado, mais eu quero me dedicar, mais eu quero me esforçar, mais eu quero estar disponível, porque eu sei que Deus conta comigo. Fique de pé agora, por favor. E hoje, Deus me trouxe aqui para te lembrar. Quantas vezes o Senhor já falou que vai te usar? Quantas vezes o Senhor já disse que conta com você? E o que você tem feito em relação a isso? O Espírito Santo está em você. O Espírito Santo quer te encher. E o Espírito Santo quer te usar para a honra e glória dEle. Então, meu querido, é hora de você refletir sobre isso. Será que eu estou exatamente no lugar onde Deus queria que eu estivesse hoje? Será que eu estou fazendo exatamente o que Deus queria que eu estivesse fazendo hoje? Comece a refletir sobre isso agora. E agora nós vamos orar. Mas antes de orar, eu queria ler um versículo com os irmãos, que na maioria das vezes que Deus falou comigo, para confirmar o ministério, para confirmar uma nova etapa na minha vida, esse versículo apareceu de alguma forma. O dia que eu vim de Cocalzinho para cá, 10 anos atrás, a gente fez uma festa de despedida e aniversário, e o pastor, o co-pastor da igreja, que é um grande amigo meu, ele me mandou um bilhete que tinha esse versículo. Antes de eu assumir a liderança da mocidade lá da Boa Vista, na mesma semana à noite, eu e o Rodrigo, que está aqui, nós lemos esse versículo lá no monte. Antes de eu lançar o meu livro, esse versículo apareceu de novo. Antes de a gente assumir esse grande trabalho, que é o Comep, mais uma vez esse versículo apareceu. E eu queria compartilhar com você que às vezes está desanimado. Eu queria compartilhar com você que às vezes parou no tempo, ficou de braços cruzados. Que está lá em Josué, no capítulo 1, no versículo 9, que diz assim, ó: não fui eu que te ordenei, não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu quero fazer uma oração especial agora. Você que tem fé o suficiente para receber mais do Espírito Santo, para ser cheio do Espírito Santo, de uma maneira que você nunca foi antes, ou de uma maneira que você há muito tempo não é. Eu e os pastores queremos orar por você. Vem aqui na frente agora. E você que Deus já falou várias vezes, ó, eu vou te usar, eu vou te usar, eu tenho grandes planos para você. Vem aqui na frente também. Você que quer tomar uma nova atitude, você que quer acordar, você que quer despertar, você que quer cumprir a missão que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Aleluia. E eu tenho um último convite. Você que ainda não aceitou Jesus como único e suficiente Salvador. Você que não sabe o que é esse negócio de ser cheio do Espírito Santo. Esse negócio de ter um consolador dentro de você. Mas que você gostou da ideia e quer isso para a sua vida. Você que quer receber o Espírito Santo de Deus. Você que quer aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Ou talvez você que um dia já esteve na casa do Senhor e por algum motivo dispersou e hoje quer voltar para a casa do Pai.
Se essa é a sua condição, levante a sua mão onde você está. Levante a sua mão. Deus quer se encontrar com você nessa noite. Deus quer te abraçar. Deus quer te encher com teu espírito. Deus quer te dar uma nova vida. Levante a sua mão. Não há ninguém em nosso meio. Todos são crentes. Mas agora nós vamos orar. E a oportunidade ainda está aberta. Se Deus tocou o seu coração, vem aqui à frente que nós vamos orar por você. Amém?